E também é um prazer estar na companhia dessa mesa virtual com a Carol. E, de fato, eu estou aqui muito feliz com a apresentação da Carol, porque guarda muitas semelhanças com o que eu vou falar, né? E como a Carol comentou, a minha apresentação verticalizará um pouco o assunto, né? Tratará um ponto dentro desse panorama que a Carol comentou e trará alguns detalhes mais descritivos, né, sobre isso. Bom, a minha proposta que eu trouxe para vocês é de fazer um levantamento sobre a figura do Schliemann. Bom, primeiro, eu não sou arqueólogo e não é propriamente a minha especialidade o estudo da história da arqueologia ou da arqueologia do século XIX. O meu contato com Schliemann, digamos assim, é fruto do que a maior parte das pessoas, né, do resultado da maior parte das pessoas, que é através dos poemas de Homero, né, que a gente escuta, né, falar de Schliemann como o descobridor de Troia, e quando a gente lê a Ilíada, a Odisseia, se encanta com essa saga de Troia e vai parar no nome do sábio comerciante, arqueólogo, viajante, enfim, Schliemann. Então, bom, é um pouco esse o ponto de partida, né? Eu trouxe vários slides aqui e eu coloquei no chat do YouTube o link para baixar o slide da apresentação, porque provavelmente eu não vou conseguir falar de todos os slides que estão aqui, são muitos. Então, se eu não conseguir falar de um ou outro, vocês têm acesso ao material e podem ler e ver por conta própria depois, tá? E eu vou ser breve em cada slide, então a nossa colega da organização, vamos passando os slides já. Isso, ok. Bom, o assunto da apresentação vai ser o itinerário de Schliemann, o balanço, aproveitando o aniversário de 200 anos, né, do nascimento dele. E aí nós vamos discutir alguns tópicos, algumas perguntas, né? Qual foi o contributo de Schliemann? Ele descobriu Troia, de fato? Ele provou a historicidade da Guerra de Troia? Ele é o pioneiro da ciência da arqueologia? Ou será que ele falsificou as suas descobertas, né? Que é uma linha de investigação que é mais recente também sobre o Schliemann. São perguntas que giram em torno da imagem que a gente tem desse arqueólogo que descobriu Troia e que a gente vê em documentários, vê em livros, em palestras. E a ideia aqui é, de fato, fazer um balanço. O que o Schliemann fez, né? Como é que ele trabalhou e qual que é a contribuição dele para a arqueologia da Grécia. Aproveitando, inclusive, a própria terminologia, né, que a Carol trouxe. Bom, pode passar para... Schliemann, vamos entrar um pouquinho nesse personagem, vamos introduzir esse personagem. A partir dessa citação aqui, que é de 1870. O acaso me trouxe aqui mais uma vez para a planície de Troia, em abril passado. Meu entusiasmo pelos poemas divinos de Homero e meu amor pela arqueologia obrigaram-me a fazer algumas pequenas escavações ao longo de vários dias. Vendo diante de mim o Pérgamo de Príamo, que homens instruídos de todas as terras buscaram em vão por 20 séculos, meu entusiasmo pela ciência me levou, meu fanatismo pela arqueologia me desencaminhou. Eu trabalhei na chuva pensando que estava ensolarado. Eu pensei que tinha almoçado e jantado quando não tinha comido nada o dia todo. Cada peça de cerâmica que eu trouxe à luz foi para mim uma nova página da história. Essa peça literária quase, né, do Schliemann, pode passar para o próximo slide. Foi feito em 1870 em resposta à punição que ele sofreu do governo otomano, né, do governo turco, por ter começado a escavar na planície em Salik, em Troia, sem autorização. Então ele começou em 1870 a escavar, escavou durante uns 12 dias, umas 2 a 3 semanas, sem autorização. E isso é a resposta dele à punição do governo otomano, né? E ele dizendo que foi levado pela paixão dele por Homero e nem pensou direito se a autorização já tinha sido dada ou não. E esse é um comentário de um estudioso de Schliemann, né, o Easton, que tem um artigo cujo título, né, é muito chamativo, e é um pouco do que a gente vai discutir aqui, né? Schliemann, herói ou fraude? É um artigo de 98. E essa frase é muito boa, né? Este é o Schliemann vintage. A mistura característica de um terço de dissimulação, um terço de retórica arrogante, um terço de obsequiosidade.
Ou de agradar, né? Tentar agradar. O Schliemann que todos conhecemos e amamos. Bom, próximo slide. E aqui eu só quero aproveitar o finalzinho dessa citação, tá? Porque no fundo fica melhor na conclusão. Como vocês têm acesso ao slide, leiam isso, o parágrafo todo na conclusão. Eu só quero comentar a fala do editor desse livro, que é o Dikanoff, que ele comenta como Schliemann conseguiu completar a obra de Agamemnon, destruindo Troia e não deixando rastros. O suposto atraso da ciência arqueológica da época é uma desculpa pobre nesse caso, porque a arqueologia já havia acumulado mais de um século de experiência. Bom, pode passar o slide? Então, essa é a figura de Schliemann que a gente vai discutir. Bom, ele destruiu o sítio arqueológico de Troia, ou parte do sítio arqueológico de Troia. Ele era honesto e verdadeiro ao publicizar e transmitir o que ele estudava no sítio arqueológico de Troia, né? Ele com sua equipe, esses aspectos da personalidade do Schliemann vão ser apontados porque têm sido bastante realçados, né, principalmente desde a década de 70, com esse artigo aqui, né, do William Calder. Esse artigo abre um dossiê bastante crítico a Schliemann, né? Até a década de 70, quase todas as biografias sobre ele eram laudatórias, né? O pioneiro da arqueologia científica, o descobridor de Troia. Então, eram muito positivas as biografias. O Calder, e depois nós vamos ver alguns artigos também sobre isso, abre aqui o Calder um dossiê crítico sobre o Schliemann, comentando justamente esses lados escorregadios, né, dele e mesmo ilegais, né, como nesse caso de começar a escavação sem autorização e de destruir uma parte do sítio arqueológico. A gente vai falar sobre isso, né? O cerne da questão é muito bem comentado do ponto de vista metodológico para quem queira, né, estudar um pouco esse assunto. No início logo do artigo do Calder, né, que ele diz como para a gente estudar o Schliemann e seu método e a contribuição dele para a arqueologia e para a arqueologia da Grécia, para a arqueologia da Idade do Bronze, do Mediterrâneo de maneira geral. O problema é que a fonte que nós temos para estudar sobre o trabalho dele e as intenções dele, no fundo, são os próprios escritos que o Schliemann deixou. Então, é como se a gente fosse estudar um autor antigo, o Calder menciona o Cícero, né, baseado apenas nos escritos de Cícero. Porque, convenhamos, se você estuda alguém apenas pela sua autobiografia e pelos seus diários, você corre o risco, digamos, de comprar um pouco da autoapresentação dessa pessoa. Porque não necessariamente ela vai contar tudo como aconteceu. Ela pode aumentar um pouquinho a sua história, misturar uma coisa com a outra, enaltecer os seus próprios feitos e, no limite, até mesmo inventar alguns deles, né? Então, você está sujeito a isso, porque são elementos, são textos autobiográficos, né? O que nós temos acesso do Schliemann. Eu lembro que quando eu fui a Troia numa fria tarde de 2013, né, a única vez que eu fui ao sítio de Troia, fazia um frio danado e era baixa estação, então tinham poucas pessoas. Mas tinha um guia, né, da excursãozinha que a gente contratou em Istambul, tinha um guia, o guia foi lá. Aí o guia parou assim numa parte do sítio, né, apontou uma espécie de altar assim, aí disse, olha, aqui nesse altar foi onde Agamemnon sacrificou Ifigênia. E aí eu, né, olhei assim, mas como assim? Bom, o guia acabou de reinventar a mitologia grega, né? Porque a gente sabe que o sacrifício de Ifigênia para Agamemnon foi em Aulis, justamente para Ártemis favorecer ventos para que os gregos chegassem a Troia. Então, nunca que o sacrifício foi em Troia. Isso não faz o menor sentido. Mas você vê que, digamos assim, o espírito de Schliemann ainda, né, encarna no sítio de Troia, nos guias que estão lá explicando o explicando, né? Porque, enfim, um pouco uma mistura, né? Uma salada, uma invenção, um pouco de invenção, né? Bom, há fontes, né? No final dessa citação tem as fontes sobre o estudo de Schliemann. Olha só, eu não li 60 mil cartas, nem de longe. Se vocês quiserem ler essa quantidade de cartas que o Schliemann tem, posso passar para o próximo slide, por favor.
vocês podem ir a Atenas, na Gennadius Library, que é uma biblioteca da escola americana, né, que foi comentada ainda há pouco pela Carol. Essa foto é antiga, mas está lá o edifício e o acervo do Schliemann, de texto escrito dele, está nessa biblioteca da escola americana, para quem quiser estudar. O que eu vou fazer nessa fala de hoje eu não fui lá consultar o arquivo, né, o material. Então, o que eu vou fazer é sintetizar um pouco o debate dos especialistas que eles sim consultaram esse material, né, o que a gente pode consultar, as biografias dele, do Schliemann, é possível encontrar, é possível ler, né, em língua inglesa, tem um em português, eu vou já citar, e também algumas cartas foram traduzidas para o inglês, é possível achar na internet, então isso eu pude ler, né. Mas no resto, muita coisa, inclusive, para ser explorada ainda, né? Então, para quem estiver buscando um objeto de estudo para ir para o exterior e justificar junto à CAPES, por exemplo, né, a importância de ir para o exterior, tá aí o documento que só existe em Atenas e é uma boa relevância. O próximo, por favor. Bom, tudo começa no principal livro do Schliemann, né, que é esse Ilios. Bom, tudo começa na minha apresentação, né, que é o Ilios, que foi publicado já depois que ele iniciou as escavações de Troia, que faz uma síntese das escavações. A questão é que o Schliemann mistura autobiografia com os relatos das escavações, né? Então, os relatos não são como hoje em dia, né? Os relatos arqueológicos são bastante estritos, científicos, né? Descritivos, analíticos, né? Aqui ele mistura um pouco da própria biografia dele, da própria história dele. E ele comenta que, logo no início, o pai dele entregou em 1929 um livro para ele, quando ele era criança, portanto, uma história universal, e nessa história universal tinha uma imagem de Troia em chamas e de Enéas levando seu pai e seu filho fugindo das chamas. Né? Uma cena clássica da mitologia grega, que depois vai dar na Eneida dos romanos, né? Que Enéas escapa da Troia em chamas. E o Schliemann conta como ficou consternado, impactado, quando o pai disse que a cidade foi completamente destruída, segundo o relato literário, mitológico. E aí o Schliemann disse, não, mas uma cidade assim tão importante deve ter algum resquício dela, deve ter alguma ruína dela. Eu vou encontrar. Então, segundo a autoapresentação do Schliemann, ele, desde os seus 7 anos de idade, ele nasceu em 1822, então isso é 1829, então desde os 7 anos de idade, ele colocou como missão encontrar as ruínas de Troia. Bom, isso é a autoapresentação dele. Né? Pode passar o slide, a gente vai comentar isso. Bom, eu vou passar alguns dados e alguns slides, pode ficar com o dedo bem atento aí, que os slides vão passar rápidos agora. Algumas datas importantes da vida dele, tá? Em 1855, ele se casa com Ekaterina, uma russa de São Petersburgo, próximo. Em 1858 e 59, ele faz várias viagens. Isso também dialoga com o que a Carol comentou, né? Que era muito típico também no século XVIII, desses viajantes, né? Obviamente com dinheiro, fazer viagens e fazer anotações, fazer diários, que também incluíam os objetos que eles encontravam, os sítios, né? Que eles poderiam eventualmente comentar. Ele faz essas viagens de 58 e 59. Percebam que aqui não aparece a Grécia, não aparece a Turquia, portanto, não aparece Troia, nem nada perto de Troia. Próximo, por favor. Em 1864, é um ano importante na biografia do Schliemann. Ele abandona São Petersburgo. Ora, ele nasce em 1822 na Alemanha, filho de uma família de clérigos, o pai dele é pastor. Eles precisam se mudar várias vezes durante a infância. Bom, isso são detalhes, né? E o que ele faz? Ele começa, no final da adolescência dele, a fazer comércio, a trabalhar com especiarias, a trabalhar com e a fazer a ponte Europa, leste europeu, Alemanha, Rússia, São Petersburgo. Até que em determinado momento ele baseia a sua estadia, a sua empresa em São Petersburgo, fazendo comércio. E ele fica muito rico. Muito rico. Bom, isso seria um capítulo, uma palestra de história econômica do século XIX, né? Bastante interessante. Schliemann se oferece algumas boas narrativas, né? Tem a narrativa da história econômica, que não é o foco aqui, mas ele fica muito rico, muito rico. E em 1864, ele fecha a empresa dele, abandona São Petersburgo, vive de muitas rendas, né, do dinheiro que ele tem, e abandona São Petersburgo, o que já é o prenúncio para a própria separação dele, porque a Ekaterina é de São Petersburgo. Né? Próximo.
Antes, porém, de se separar da esposa, ele faz uma volta ao mundo em 1864, 1866. Bom, é isso. Ele vende as coisas dele em São Petersburgo, vende a empresa dele e vai dar uma volta ao mundo. Basicamente isso. Percebam que, novamente, por esse mapa, ele está um pouco ruim de visualizar, mas ele vai para os Estados Unidos, vai até para o Japão, para a China. Ele escreve um livro, inclusive, sobre o Japão e a China. Mas, novamente, nada de relevante em relação a Troia. Não tem nada de Troia aqui. Nada de relevante em relação a Troia em 1864, 66. Próximo. Em 1868, aqui é um ano crucial. Ele já tem 46 anos de idade. O Schliemann é um bom exemplo, né, para as pessoas que estão na minha altura, aí, próximo dos 40. O Schliemann é um exemplo animador de alguém que, né, fez muita coisa depois dos 40. E, nesse caso, aos 46 anos, ele dá uma guinada na vida dele. Ele sai da vida, primeiro da vida estritamente mais econômica, em 64, ele já sai um pouco, né? Quando ele abandona São Petersburgo, vai fazer as viagens dele. Nessas viagens ele recolhe muito material, faz muita observação etnográfica, também artística, também de alguns lugares históricos. Mas ele não menciona que tem vontade de escavar Troia nesses textos dele, nesses diários dessas viagens. Ele não menciona que tem vontade de escavar Troia. Em 1868, ele começa a colocar a ideia de escavar Troia, descobrir Troia na vida dele. Então é por isso que é esse ano crucial para nosso entendimento aqui, né? Vamos lá, próximo. Bom, ele faz finalmente ele começa a se interessar pela Grécia e pela Turquia, né? Do ponto de vista das viagens. Finalmente, depois de andar de ir para o Japão, para os Estados Unidos e tal. No entanto, segundo ele, desde os 8 anos de idade, que a obsessão dele é descobrir Troia. Então, já perceba um pouco de alguma incoerência, né, entre a vida do Schliemann e a obra arqueológica dele, digamos assim. Né? Tem algumas incoerências aqui que são justamente apontadas por alguns estudiosos. Né? Bom, ele vai a Corfu e a Ítaca faz uma passagem breve em Ítaca, ele mesmo começa a escavar, contrata uns 4 trabalhadores lá, começa a escavar em Ítaca, mas aí o governo grego diz: o que, você está fazendo? Ele vai embora. Em Corfu, que ele achava que seria os feaces, né? O povo mítico, lendário da Odisseia, diz: não, é em Corfu, eu vou descobrir. Então ele começa um pouco essa helenomania, né? De tentar achar os temas gregos. E finalmente chega à região de Troia. Bom, para quem tiver completamente perdido no rolê, está aqui o mapa. Bom, próximo slide. E aqui são 2 passagens do Schliemann. Vamos voltar às palavras dele. Nesse livro que tem tradução em português, embora esgotado, dá para comprar na estante virtual, né? Que é Troia, Ítaca e o Peloponeso, que é um livro de 1869, mas que ele revisou depois. Então, ele fez algumas modificações nesse material depois das descobertas que ele fez em Troia, né? Que vão ser a partir de 1870. Então, esse material tem que ler com cuidado, né? Porque ele fez modificações, o que influencia nessa autoapresentação, como ele queria ser lido e visto, né, pela cultura europeia do tempo dele, né? E aí ele comenta: à primeira vista, a planície de Troia parecia ser muito extensa, estando Troia muito longe do mar. No caso de Burnabash, está realmente construída dentro dos limites da antiga cidade, como afirmam quase todos os arqueólogos que visitaram o local. Em um segundo eu falarei sobre isso. Então cheguei à conclusão de que houve um engano sobre a localização de Troia. Outra passagem. A distância dos altos de Burnabash até o acampamento grego, é de 14 quilômetros, enquanto que todas as lutas e todos os avanços e recuos na Ilíada levam à suposição de que a distância da cidade até o acampamento grego mal deveria ter 5 quilômetros. Bom, o que está sendo discutido aqui? Deixa eu fazer uma pequena contextualização. Próximo slide. Uma pequena contextualização do ambiente intelectual de 1868, 69 e 70. Né? Do que se sabia sobre a localização de Troia? Nessa época, existiam basicamente 4 hipóteses de onde seria a Troia de Homero. Ou poderia, nesses montes, né? Poderia ser em Isalik, ou em Pachatep, ou em Ranatep, ou em Burnabat. Esse Burnabat é o que o Schliemann comenta na citação que a gente acabou de ler. Que ele diz: não é em Burnabat, porque é muito distante do mar. E de fato, né? Você vê esse ponto aqui, é muito mais distante do mar do que Isalik, onde ele escavou e encontrou a Troia, né? De fato, é mais distante. E ele diz: não pode ser distante. E o argumento que ele comenta é que era muito típico da época
é usar as informações que estão na Ilíada para tentar identificar a topografia do lugar. Então ele comenta, não, mas se você analisar o que Homero descreve como os movimentos dos exércitos gregos e troianos, por exemplo, não dista muito tempo para que um soldado que estava na muralha de Troia, na frente de Troia, chegasse, por exemplo, às naus gregas que estavam no mar. Então não pode ser assim tão distante o mar de Troia. O argumento para ele, um dos argumentos para ele eliminar Bunabate. Isso era bastante típico na época, né? A torre, as muralhas que Homero descreve que Troia tinha, tudo isso teria que ser encontrado no local candidato a ser Troia, né? Você teria que fazer o checklist. O que Homero fala que tem? Será que esse lugar tem? E aí vários estudiosos tentaram fazer isso, né? Vários viajantes, arqueólogos, amadores de arqueólogos, enfim, tentaram fazer isso no século XIX. Próximo slide, fizeram mapas, né, como está à direita. Um desses, que é um grego de Creta, chamado Nicolaides, ele publicou uma topografia e plano estratégico da Ilíada. Eu estava até me divertindo hoje à tarde dando uma lida nesse material, né, que dá para baixar pela internet, como é muito antigo, né, dá para baixar. E vejam pelo sumário do capítulo 2, a ilustração disso que eu estou dizendo. Ele fala qual que é a topografia da Ilíada, ou seja, quais são os lugares, os topos, qual é a topografia da Ilíada. Na Ilíada tem a tumba é mencionado a tumba de Heitor, é mencionado a tumba de Patroclo, é mencionado fontes de água, é mencionado os dois rios, naturalmente, né? O Simeonte e Escamandro, a planície de Troia, onde os exércitos se desfilam, precisa ter uma certa envergadura, né, para poder conter a quantidade imensa de exércitos dos dois lados, então precisa ser uma planície ampla. E aí é isso, o Nicolaides ia fazendo checklist, como também o Schliemann fez, né? Se batia tudo que ele estava vendo com o que estava na Ilíada. E o Nicolaides defendia que era o Bunabate lá, aquele outro monte, que não a Rissalik, que seria a Troia de Homero. Volta 2 slides, um ou dois slidezinhos. Isso, só um, volta, por favor. Para lá. Esse, então. E o Nicolaides defendia que era Bunabate, por essa checklist. Então, ele faz todo um estudo sobre isso, tentando mostrar. Ele foi visitar. E essa era a hipótese mais aceita na época do Schliemann. Era a hipótese mais aceita. Aquele livro só que foi publicado em 1866, né, 2 anos antes desse ano crucial de Schliemann, e 4 anos antes de 1870, que é o início da escavação em Troia por Schliemann, ele representa a opinião corrente, a opinião majoritária. E o Schliemann leu esse livro. Então, a gente pode traçar nos materiais autobiográficos do Schliemann que ele leu esse livro, ele tinha contato com esse livro. E possivelmente foi o principal livro que ele levou para o início da jornada dele. Na citação que a gente comentou ainda há pouco, volta mais um, por favor. Isso, na citação que a gente comentou há pouco, que está no livro, né, dele, ele fala que ele dá a impressão que logo de início ele descartou Bunabate. Não, logo de início eu vi logo que não tinha nada a ver, era muito longe do mar, e eu disse, é em Rissalik. E ele se vangloria disso. No entanto, quando você cruza essa informação autobiográfica com os diários que ele escreveu, porque ele escrevia diários nessas escavações, os diários de 1870, quando ele chega em Troia, ele gasta bastante tempo, algumas semanas em Bunabate, tentando encontrar Troia. Então ele está convencido que Troia é em Bunabate. Depois que ele muda de ideia. E aí vai para Rissalik, etc. Mas isso não é automático e ele não mudou de ideia sozinho. A gente vai ver em um segundo. Então percebam que tem uma construção retórica do que ele faz, né? Pode passar para frente. Pode passar. Pode passar para frente. Em 1 de agosto de 1868, ele encontra com Frank Covert, que é um britânico que também um arqueólogo amador também, e ele fazia muito tempo, né, nessa região de Troia, nessa região da Troade, né, no oeste da Turquia. Então ele vivia muito tempo lá. Ele chegou inclusive a comprar uma parte do terreno de Rissalik. Ele comprou uma parte do terreno de Rissalik porque ele suspeitava de que Troia estava soterrada, né, nesse monte de Rissalik.
Uma das razões para que Frank Calvert suspeitasse é que, volta no slide, por favor, é que antes de Calvert, ainda no século XIX, antes, portanto, do Schliemann chegar em Troia, do Calvert, Charles Maclaren, que foi um escocês, ele publicou um livro, ele fez uma dissertação em 1821, que depois ele foi para Troia confirmar essa dissertação, modificou e publicou em livro, em 1863. Então, não se percam nas datas, porque são importantes, né? 7 anos antes de Schliemann chegar em Troia. E ele defende que, se vocês olharem a primeira linha do capítulo 5, ele diz que Troia, a Ilíada de Homero, a Ilion, né, que é outro nome para Troia, Ilion de Homero, está no monte agora chamado Rissalik. Ele defende isso em 1821. Ele é o primeiro a publicar uma defesa do local de Troia como Rissalik, o Charles Maclaren. Pronto, agora pode avançar. Pode avançar. Ok. O Schliemann não conhecia esse livro. Depois, nas suas autobiografias, o Schliemann comenta, claro que eu conhecia esse livro do Charles Maclaren, claro que eu conhecia. No entanto, os estudiosos, né, os biógrafos mais ferrenhos, foram ler as cartas que o Schliemann trocou com Frank Calvert, né, que ele conhece em 1868. E nessas cartas aparece claramente o Schliemann perguntando informação sobre esse livro, porque ele quer comprar. Aí eu estou tentando comprar, como é mesmo esse livro e tal. E o Calvert é que apresenta esse livro do Maclaren para o Schliemann. Ou seja, o Calvert, que é esse que já morava lá, que comprou uma parte do terreno de Rissalik, uma das razões para ele intuir que Troia era em Rissalik é porque ele leu esse texto do Maclaren e achou que tinha razão, que era persuasivo, né? E falou desse livro para o Schliemann quando eles se encontraram em 1 de agosto de 68. E o Calvert comenta: Troia está em Rissalik, não é nos outros lugares que são apontados. A partir daí, coincidência ou não, eles fizeram um debate público sobre isso, né? Um acusando o outro. O Schliemann negou até morrer que foi o Calvert que deu a ideia a ele de que Troia estaria em Rissalik. O Calvert comenta que foi ele que falou para o Schliemann, enfim, os bastidores, as polêmicas, né? Mas ao que tudo indica, é só a partir de 1 de agosto de 68 que o Schliemann, de fato, se convence de que precisa se organizar para escavar em Rissalik, que é ali que estaria, né? No entanto, ele não passa a ação imediatamente, porque no ano seguinte a esse encontro com Calvert, ele, né, está persuadido que deveria parar de procurar nos outros lugares e ir para Rissalik. Ele se divorcia da mulher russa, né, e se casa com Sofia Engastromenos, que é uma grega. São vários episódios a partir de 68, por isso que é chamado o ano crucial, né, em que esse homem de negócio, extremamente rico, cai num conto assim amoroso com a Grécia, né? E tudo para ele vira Grécia. Bom, parece até comigo também, né? Tanto livro sobre Grécia aqui atrás. Mas, enfim, eu posso compreender minimamente, né? Ele se casa com a grega, vai lá, que está aqui na foto, né? 30 anos mais jovem que ele. Tem 2 filhos com ela. Aqui nós vemos à direita Agamemnon e à esquerda Andrômaca. Bom, então vocês veem como, né, a helenomania tomou conta do nosso amigo. Passa o slide. Bom, e finalmente, depois de resolver o seu imbróglio de divórcio, ele inicia de maneira clandestina, em fevereiro de 70, as escavações em Troia. Isso dura 2 semanas, como eu comentei. Isso remete ao início da minha apresentação, né, quando eu falei daquela carta ele tentando justificar o governo otomano. O governo cancela, né? Enfim, interrompe ele, mas ele faz o pedido e consegue, ainda em 1870, a permissão. Então, o próximo slide. Em 1871, aliás, minto, um ano depois, né? Ele de fato começa, né? Primeira escavação. Porque o problema também é o inverno, né? Quando começa o inverno, eles paravam, geralmente, né, de escavar. Então, ele esperou o inverno de 1870, começa de fato em 1871, retoma, né? Enfim, do início clandestino, né? Na verdade.
Bom, tem uma foto que a Carol, inclusive, mostrou, né, dos trabalhadores. Ele contratou por volta de 150, né, 200 trabalhadores. Foi, de fato, se enquadra no termo, né, que a Carol usou das grandes escavações da segunda metade do 19, com certeza. Né? Próximo slide. Eu vou fazer brevemente aqui uma descrição cronológica. Tá? 1872 tem o segundo ano de escavação, onde se descobre parte da muralha. E aí ele fica obcecado com essa muralha, porque, naturalmente, é a muralha de Troia que Homero descreve na Ilíada. Né? Então ele fica totalmente obcecado com isso. Mais um. Em 1873 tem a terceira campanha, ou o terceiro ano. Alguns autores gostam de pensar os 3 anos como uma campanha só. Fique à vontade, né? Eu estou só dividindo por ano aqui. 1873, o terceiro ano, ele identifica, entre aspas, as portas isqueias. Por que ele identifica? Porque ele quer fazer o checklist, pessoal, como eu comentei. Ele, do mesmo maneira como os outros estudiosos desse tempo, que tentavam encontrar a Troia de Homero, eles tinham uma checklist, um conjunto de características topográficas que Homero descreve no poema, que você precisaria achar na realidade, né, para poder cravar que aquilo é a Troia de Homero. E eu coloquei, inclusive, um dos versos em que essas portas isqueias, que é as portas, né, que dão entrada à cidade de Troia, que Homero descreve, um dos versos em que essas portas isqueias, ou portas ceias, depende da tradução, né, elas aparecem na Ilíada, só para vocês verem justamente como ele andava com a Ilíada, né, na mão, tentando fazer o checklist. Surge a ideia das estratigrafias em Troia, os níveis de Troia. Eu vou falar sobre esses níveis daqui a pouco, né? Mas aqui é que começa a surgir essa ideia dos níveis de Troia, portanto, já aí no terceiro ano de escavação, e a descoberta do tesouro de Príamo. Voltaremos a isso já já. O próximo, por favor. Em 1878, 79 tem a quarta campanha, e aqui há uma equipe muito mais profissional e interdisciplinar, e aqui essa coisa da estratificação se encontram 7 níveis de Troia. Uma vez mais, falarei já já sobre isso. Próximo. 1882, uma sexta campanha de escavação. O destaque dessa campanha de escavação é a incorporação do Doffield, que é esse camarada à direita, que é um arquiteto que já tinha experiência em escavações em sítios gregos, especialmente em Olímpia. A Carol, inclusive, comentou isso, né? A partir de entre 1875 e 1881, foi a grande escavação em Olímpia, né? Então ele participou dessa escavação. E é o Doffield que classifica os 9 níveis de Troia que nós temos até hoje, né? Apesar de todas as subdivisões, o grosso da classificação por níveis foi dado por Doffield, que era um arquiteto bastante disciplinado. A gente vai falar sobre isso, né? Bastante disciplinado, enfim, mais do que o Schliemann, né? Por último, só para terminar o histórico das escavações, a sétima e última escavação, 1890, que é o ano também da morte do Schliemann. Doffield julga que a Troia de Homero é a 6, é o nível 6, e não o nível 2, como acreditava o Schliemann. Próximo slide. Então, eu dividi em 6 campanhas, que eu vou retomar um pouquinho elas já. De 1870, se a gente contar a clandestina, né, até 1890. Então, são 20 anos de escavações, com alguns intervalos de tempo. E ao todo, a gente pode pensar em 6 escavações, ou 4, né, se a gente utilizar os 3 primeiros anos como uma campanha de escavação só. Né? O que são esses níveis de Troia? Esses níveis que eu comentei, né, que o Schliemann começou a perceber esses níveis da segunda para a terceira campanha, e o Doffield é que, de fato, que trabalhou em Olímpia, que sistematiza essa coisa dos níveis de Troia. A ideia aqui é que a parte mais recente de Troia, ou de qualquer cidade que a gente escave, né, a parte mais recente é a parte que está em cima, que é visível, está no solo. A parte mais antiga, ela está soterrada. Então, uma coisa óbvia a se fazer diante disso é tirar um monte de terra que está em cima para encontrar o que você quer embaixo. E foi justamente isso que o Schliemann fez. Ele queria achar a Troia de Homero. Ele não queria achar a Troia do tempo dele, nem a Troia da Idade Média. Ele queria achar a Troia dele. A Troia de Homero, né? A Troia de Homero era antiga, correto? Então ele precisava escavar muito. Ele precisava tirar muita terra. Daí também o que a Carol comentou, de que eles levaram toneladas de terra, né? Fizeram um trilho de trem, né? Um vagão, e levaram muita terra para poder acessar o fundo do monte, né? Abriram as trincheiras para poder acessar o fundo do monte, onde estaria a Troia de Homero. E o que acontece é que
ele destruiu boa parte disso que estava em cima. Ele usou, inclusive, dinamites, né, o Schirman, que é um pouco que o Dikhanov comenta, né, no início daquela citação, que ele conseguiu que Agamemnon não logrou, né, que é destruir Troia. E ele destruiu os muros, ou destruiu a parte mais da superfície, né, que é Troia 7, Troia 6, Troia 4. E aí o Dogfield, né, fez que era uma prática que estava se desenvolvendo na arqueologia na última quinzena, nos últimos, digamos, 30 anos, dos últimos 40 anos do 19, né, a partir de 1870, justamente um pouco por aqui, né, que se desenvolveu de maneira mais coerente e científica a ideia de fazer estratigrafia, ou seja, de num terreno você fazer cortes cronológicos, porque a parte mais recente está em cima, a parte mais antiga está embaixo, e os objetos que você encontra no mesmo nível arqueológico têm grande chance de serem aparentados cronologicamente. Então, se eu encontro, digamos, a 4 metros de altura, a 4 metros de profundidade, uma cerâmica e uma espada, elas podem estar, eu posso estudá-las em conjunto, de repente, eu posso testar a datação e ver se elas participam do mesmo nível, né, do mesmo extrato cronológico. E esses extratos cronológicos, eles geram, portanto, uma cronologia. Pode passar para o próximo slide. Bom, é isso. E Troia vai de Troia 1, que é no terceiro milênio antes de Cristo, até Troia 9, se a gente quiser, até Troia 10, que é na Idade Média, ou Troia 9, que é na época romana, né? Bom, então atravessa desde 3 mil a.C. até a época romana, porque esse sítio foi sendo reabitado. Em alguns momentos podia ser abandonado e era reabitado, né? E o Schirmer acreditava que seria, ele oscilou entre Troia 1 e Troia 2, a identificação do que seria Troia Homero, mas se verificou que seria muito antigo. O próprio Dogfield comentou isso, né? Isso é muito antigo, isso não é Troia de Homero, porque a Troia de Homero seria por volta de 1200 a.C., né? A famosa Guerra de Troia. Então não pode ser algo de 2500, 3000 a.C. O próximo, por favor. Bom, essa é a foto de um dos buracos que o Schirmer criou ao usar dinamite. E o irônico é que, para os arqueólogos hoje em dia, a possível Troia de Homero é a Troia 7A, possivelmente 7B ou 6. Enfim, isso não é consenso, né? Qual exatamente seria o nível de Troia, né? 7A e 7B, porque em cada nível eles fizeram subdivisões, né? Então tem 7A, 7B, tem 6A, 6B, 6C, enfim. E o irônico é que as Troias 6 e 7, que são mais recentes, foram justamente destruídas pelo Schirmer, para ele poder acessar o que ele julgava ser mais antigo e o que ele julgava ser a Troia de Homero. Então, a grande pena. Você tinha muralhas de Troia 7 que só resta quase nada, né? Quase totalmente destruída. E quando você vai no sítio arqueológico hoje de Troia, é uma pena, porque ela é famosa pelos poemas de Homero, pela Ilíada, pelo Schirmer também, mas quando você vai ver a datação de cada parte do sítio, o que há menos é justamente a Troia de Homero, né? Que a Troia, se a gente achar, a 7A ou a Troia 6, é o que tem menos, porque justamente foi destruído, e o que tem mais é Troia 1, Troia 2, são as Troias que o Schirmer chegou depois que derrubou tudo quase, né? Bom, próximo slide. Bom, com isso eu vou também me aproximando do final da minha apresentação e vou falar um pouco do que foi descoberto e da metodologia do Schirmer e da polêmica em torno disso, né? Como eu comentei, na terceira escavação, em 1873, ele descobre o Tesouro de Príamo. Isso faltava, segundo os biógrafos, 2 semanas para acabar a escavação, né? O que ele tinha planejado a escavação. Então, foi já na reta final do terceiro ano. O Tesouro de Príamo é assim que ele descreve. Ao escavar esta parede mais longe, diretamente ao lado do palácio do rei Príamo, encontrei um grande artigo de cobre, da forma mais notável, o que atraiu minha atenção, ainda mais quando pensei ter visto ouro atrás dele, a fim de retirar o tesouro da ganância dos meus trabalhadores, toda aquela galera que estava na foto, né, e guardá-lo para a arqueologia. Imediatamente convoquei um intervalo do almoço, chamou a galera para almoçar. Enquanto os homens comiam e descansavam, eu coletei o tesouro com uma faca grande. No entanto, teria sido impossível para eu retirar, né? Desculpem esse erro, para eu retirar o tesouro, bom, porque isso eu traduzi do inglês, né, também. Para eu retirar
para eu retirar o tesouro sem a ajuda da minha querida esposa, que estava ao meu lado, pronta para embalar as coisas que eu cortei em seu chalé e levá-las embora. Ora, é a segunda esposa, né? Não se percam no tempo aí, é a Sofia, a grega. Próximo, essa foto, só antes de passar para o próximo slide, essa foto é uma das únicas em que está quase toda a coleção, né? Porque depois essa coleção foi um pouco dividida. Próximo slide. E o Tesouro de Príamo, aqui nós vemos duas peças, a famosa Joia de Helena, que o Schliemann batizou, né? Ele ficava batizando as coisas. Essa é a Joia de Helena. E Sofia portando, né, as joias que encontrou. E segundo o relato que ele coloca ali, de como ele comenta como foi o momento que ele descobriu o Tesouro de Príamo, a Sofia estaria junto com ele. A Sofia estaria junto com ele. Só que é mentira. Ela não estava junto com ele. Pelos diários dele, pelos outros materiais que ele escreveu, a gente sabe que a Sofia estava em Atenas, tinha voltado para Atenas, não estava em Troia. Então, bom. E ele tem mais de uma versão de como ele encontrou o Tesouro de Príamo. Porque quando você compara as cartas com os relatos autobiográficos, tem diferentes versões. Então, uma hora ele encontrou dentro da muralha, né, dentro da parte mais interna de Troia, do sítio. Outra hora foi fora da muralha. Então, enfim. Próximo slide. Aqui tem a maior parte do Tesouro de Príamo, que ele colocou esse nome porque ele achou que seria o checklist, né? Seria o que está descrito na Ilíada, canto 24, como os presentes que Príamo ofereceu a Aquiles para ter o resgate do corpo de Heitor, né? Que Aquiles prendia o corpo de Heitor no final da Ilíada e Príamo foi lá resgatar e oferece presentes a Aquiles, presentes de ouro, cobre, muita coisa rica. E portanto, o Schliemann encontrou esse material e disse, eis o tesouro de Príamo que Homero fala no canto 24. Né? Mais uma prova de que eu estou certo, essa aqui é a Troia de Homero. Bom, esse tesouro de Príamo teve uma vida própria, né, como esses objetos arqueológicos, foi parar depois da Segunda Guerra Mundial como espólio, o exército soviético pegou esse material, sumiu durante umas 2 décadas e reapareceu no Museu Pushkin, na Rússia. E está lá hoje em dia a maior parte desse material, desse tesouro de Príamo. A visita virtual é fantástica, tá? Quem que puder, tá nesse link aqui, como vocês estão com slides, vocês podem depois copiar e colar no navegador. É muito bonitinha a viagem, bem feita, uma tecnologia fantástica, é uma graça, uma graça. Dá para visitar também o resto do museu, a parte de Mesopotâmia, do Oriente Próximo, é bem bonito também. É bem legal essa parte. Próximo. Bom, em 1877, 1880, eu estou chegando já no final da vida dele, gente, faltam 10 anos, faltam bem pouquinho. Ele expõe o material, o Tesouro de Príamo, naturalmente, é o grande destaque, né, desse material que ele expõe em Londres. Essa exposição em Londres também é um evento relativamente recente no mundo da arqueologia, relativamente recente, né? Se forma o que uns autores chamam a tríade, né? Tipo, a pessoa que sabe, o arqueólogo que vai estudar, o objeto material e o público. Se forma essa tríade, né? Que conforma esse início da arqueologia, né? Você tem alguém que sabe, você tem um objeto que é encontrado, você tem um público interessado no objeto e naquilo que se tem a se comentar sobre esse objeto. Então, se começam nessa segunda metade do 19 a ter várias exposições sobre os sítios arqueológicos mais famosos, como Pompeia, por exemplo, como aqui. E Schliemann está antenado nisso, né? E ele tem muitos contatos na Inglaterra também, ele foi muito bem recebido na Inglaterra, contatos da época que ele era comerciante, e ele expõe esse material em Londres, tornando público, né? Fazendo parte desse sucesso que ele teve, né? Dessa fama. O próximo, por favor. Bom, eu comentei que Sofia não estava presente na descoberta do tesouro. Um outro detalhe sobre o Tesouro de Príamo é que ele roubou o tesouro, basicamente, né? Porque ele conseguiu autorização em 1870. Em 1870 ele conseguiu autorização, depois de ficar como clandestino 2 semanas, ele conseguiu autorização. E a cláusula da autorização era que, eu penso que metade, né, do que se encontrasse seria de propriedade do Império Otomano, do Império Turco. Então, seria uma experiência compartilhada, né? O Schliemann entraria com dinheiro, o próprio dinheiro dele, essas escavações, tão rico que ele era, entraria com a equipe dele, o governo turco liberaria o terreno, mas queria uma parte, né, do que fosse descoberto. O Schliemann sabia disso e ele foi embora com o tesouro. Foi embora da Turquia, do Império Otomano com o tesouro.
O Império Otomano, naturalmente, as autoridades ficaram bastante brabas, e é o que explica um intervalo de 5 a 6 anos para a próxima escavação. Em 1878, 79, essa é a próxima escavação. Ele fica 5 a 6 anos proibido de escavar na Turquia e, consequentemente, em Troia, por conta disso. Depois ele consegue se acertar com o Império Otomano, ele paga a indenização, dá algumas peças, que eu penso que hoje estão no Museu Arqueológico de Istambul, oferece algumas peças do Tesouro de Príamo, paga a indenização e volta a escavar, e graças a isso que ele consegue escavar os outros 10 anos lá em Troia, que aí chega o Dopfield, né? Mas ele roubou, bulou, né? Há vários boatos sobre isso. Aqui são com boatos, né? Porque ele tentou vender para o Museu do Louvre, tentou vender para um e para outro esse material, enfim. E acabou expondo em Londres, né? Como eu comentei. O próximo. Bom, eu vou concluindo aqui, só para citar uma bibliografia que comenta justamente, critica, que é o David Trail. Se vocês quiserem, quem quiser aprofundar isso, tiver a paciência de Deus para aprofundar esse debate, esse é o principal crítico. Esse é quase um cancelamento do Schliemann, né? O Trail, junto com o Calder, que foi aquele que eu iniciei na apresentação, eles fizeram, a partir da década de 70, um dossiê bastante crítico contra o Schliemann, e eles acusam o Schliemann de ser desonesto na vida privada dele e também em tudo que ele coloca a mão, inclusive nos achados de Troia. Então não dá para ter certeza que esse material é autêntico, ou pelo menos, bom, o argumento não é exatamente esse, não dá para ter certeza, defende o Trail, que o Tesouro de Príamo forma um conjunto unitário. Porque o debate aqui é o seguinte, o Schliemann disse, eu encontrei todas essas peças juntas no mesmo lugar. Então, é uma descoberta fenomenal. Isso é uma das maiores descobertas da história da arqueologia, na real, né? Esse Tesouro de Príamo. E, de longe, sobrepassava todas as outras da época da Idade do Bronze, né? Depois ele fez uma grande descoberta em Micenas também, o Chile, mas essa é uma grande descoberta, né? E ele disse que foram todas encontradas juntas. O Trail disse, não, o Schliemann juntou peças que ele foi encontrando nos 3 primeiros anos da escavação, e no final do último ano da escavação, ele fingiu que encontrou tudo junto. Esse é o argumento do cancelamento do Schliemann, de que ele não foi honesto. E que essas peças são um compósito, né, como está em inglês. Né? É uma mistura de peças que ele foi encontrando. O principal argumento a favor da autenticidade do Tesouro de Príamo como uma descoberta unitária é que as peças, de fato, quando foram testadas cronologicamente, elas estão na mesma época cronológica, né? Então, seria difícil para a Schliemann juntar peças disparatadas de 3 anos que coincidissem cronologicamente. Seria um trabalho até mais científico do que o próprio Schliemann, por vezes, conseguia fazer, né? Bom, mas é só para alertá-los desse debate. O próximo slide. O próximo. O Calder eu já falei. Isso aqui vocês leem depois. Bom, com isso eu termino para ver se eu vou já terminar para ver se ele consegue conversar. O próximo slide. Bom, ele faz outras escavações em 1876, incluindo Micenas, mas eu não vou tocar nesse assunto, é outro departamento. Mas isso é depois de Troia, né? Próximo, por favor. Próximo. Em 1890, morre Schliemann. Com isso eu termino a minha apresentação, tá? O que sobrar do slide, vocês dão uma olhada, se interessarem. Tem meu e-mail no primeiro slide, tá? Quem quiser também fazer pergunta, comentário. Esse é o mausoléu que está no cemitério, no primeiro cemitério em Atenas. É um cemitério onde está o corpo do Schliemann. Ele morre em 1890, o ano do último ano da escavação de Troia. E aqui vejam como ele era um pouco narcísico, né, digamos assim, né, um pouco narcisista, né? Ele se promovia bastante. Então ele fazia isso na autobiografia, dizendo que ele viu logo de cara que era em Rissalik, que não era nesses outros lugares. Claro que ele conhecia o texto do Maclaren, que falava que Troia era em Rissalik. Quando ele se achava, né, importante de começar escavações, mesmo quando não autorizado. Ele levava o tesouro porque julgava que todo mundo ia ter um mau uso do tesouro, só ele ia ter um bom uso do Tesouro de Príamo, inclusive confiscou sonegou das próprias autoridades turcas. Então ele tem muita autopromoção, assim. E o mausoléu dele é um resumo disso, gente. Tipo, aqui é ele, aqui embaixo, segurando a Ilíada, dando ordens para os trabalhadores dele. Aqui está a Sofia. E aqui é isso. Ele encomendou para um arquiteto, um amigo dele, né, esse mausoléu.
e falou para o arquiteto colocar todas essas representações que, no fundo, resume a vida dele, especialmente ligadas à Grécia. Então, a vida dele como homem de negócio quase não é retratada. De fato, é a partir de 1868, a partir dos 46 anos dele. E aqui tem uma inscrição em cima desse templo de estilo grego, né, naturalmente. Tem uma que parece com o templo de Niké, na Acrópole. Né? Se vocês googarem depois, templo de Atena Niké, ou na Atena Vitória, na Acrópole. Foi modelado em torno desse templo, que existe até hoje. Né? Belíssimo. É pequenininho, mas resistiu ao tempo assim, de maneira magnífica. E aqui em cima ele colocou a inscrição Schilma em grego, né? Isso está escrito em grego, porque infelizmente eu não coloquei um zoom aqui, né? Schilma herói. Está escrito em grego. Então ele é uma figura bastante controversa, né? Para finalizar a apresentação. As contribuições dele em relação às perguntas que eu fiz no início, né? Ele descobriu Troia? Não. Ele descobriu Troia. Ele descobriu que Troia em Rissalik? Não. Nós vimos que o McLaren já tinha escrito sobre isso. Ele provou que aquela Troia de Homero? Não. Ele provou a historicidade da Guerra de Troia? Também não. Bom, nem ele, nem ninguém até hoje também, né? A historicidade da Guerra de Troia. O que ele contribuiu? O Schliemann, nas suas escavações em Troia e também em Micenas, primeiro que ele foi ficando mais científico, digamos assim, e foi se cercando de profissionais mais bem treinados, como é o caso especialmente do Dopfield e também do Calvert antes, né? Embora ele brigou com Calvert. À medida que avançam aquelas campanhas contra aquelas 6 campanhas em Troia, quanto mais avança, tem uma linha evolutiva, tanto do desenvolvimento da própria arqueologia, por exemplo, com a ideia da estratigrafia, como o próprio Schliemann também foi aprendendo a ser arqueólogo, porque afinal ele era um homem de negócio, né? E ele começou como amador, etc., mas ele de fato foi evoluindo, né? E a contribuição do Schliemann, que a gente poderia dizer, é que ele ajudou a traçar paralelos entre os sítios que ele escavou, os sítios gregos e Troia, paralelos de sítios mais ou menos da mesma época, chamada Idade do Bronze, né? Que é isso por volta de 2000 a 1200 a.C. E ele escavou vários sítios dessa época e ajudou a estabelecer paralelos. E no final da vida dele, ele fez vários paralelos interessantes entre esses sítios arqueológicos, né? E com isso ele contribuiu para a formação da disciplina de arqueologia da Idade do Bronze, ou do Mediterrâneo, essa sub-área da arqueologia grega, digamos assim, né? Bom, é isso. Acho que eu tenho um tempinho para as perguntas e talvez eu precise sair um pouco mais cedo também. Bom, mas eu me estendi aqui bastante. Obrigado, Ivan, mais uma vez.